Boa tarde, gente. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução do exercício de fixação proposto na aula passada. Questão 33. Escreva no caderno os intervalos representados graficamente. Letra A. Nós temos os intervalos de -4 a 2. Como nós podemos ver, tanto o -4 como o 2, eles estão com as bolinhas fechadas. Então, isso significa que esse intervalo de -4 a 2 é um intervalo fechado. E como a gente viu na aula, quando nós tivermos intervalos fechados, nós utilizamos os colchetes normalmente. Então, esse intervalo vai ficar da seguinte forma: -4 a 2 com colchetes fechados. Letra B. 1. O 1, ele está com a bolinha aberta, então isso significa que esse intervalo é um intervalo aberto. O 1, ele está indo para o mais infinito. Então, como ele está indo para o mais infinito, no mais infinito também é um intervalo aberto. Então, nós vamos utilizar também parênteses. Então, fica dessa forma: parênteses no 1 e parênteses no mais infinito. Letra C. O 1, ele está indo para o menos infinito. Então, no menos infinito, nós utilizamos parênteses, como a gente já viu na aula passada. Sempre que formos para o mais infinito ou para o menos infinitos, é um intervalo aberto. Então, nós sempre teremos que usar parênteses. Então, vai ficar o menos infinito com parênteses e o 1, ele é um intervalo fechado. Então, ele vai ficar com colchetes. Então, vai ficar dessa forma: menos infinito, parênteses e 1 colchete. Letra D. 1 sobre 2 e 3. 1 sobre 2 é um intervalo aberto, porque a bolinha é uma bolinha aberta. Então, no 1 sobre 2 vai ser parênteses, e no 3, o 3 ele é um intervalo fechado. Então, nós vamos utilizar colchetes. Então, vai ficar dessa forma: parênteses no 1 sobre 2 e colchetes no 3. Letra E. Menos raiz de 3 e raiz de 3. Tanto menos raiz de 3 como raiz de 3, eles são intervalos fechados, porque os dois, eles fazem parte desse subconjunto. Então, nós vamos utilizar nos dois colchetes. Então, vai ficar dessa forma. Letra E. 0,75, 0,90. Tanto no 0,75 como no 0,90, nós temos intervalos abertos. Então, como nós temos intervalos abertos, nós vamos representá-los com parênteses. Então, vai ficar dessa forma: parênteses nos dois. Questão 34. No caderno, represente graficamente na reta real os seguintes intervalos. Letra A. X pertence aos reais, tal que -1 é menor que x e x é menor que 3. Então, nós temos que -1 é menor que x. Como ele é menor, logo a bolinha é aberta, não é isso? Porque esse extremo, -1, ele não faz parte do subconjunto. Então, a bolinha vai ser aberta na reta real. Então, -1 é aberto. Da mesma forma que o 3, porque o 3 é maior que x. Então, a bola do 3 também vai ser aberta. Letra B. Menos infinito até 2. O menos infinito, nós não sabemos, né, qual é esse ponto, porque ele é infinito. Então, vai ser somente uma semi-reta. Com o ponto no 2. O 2, como nós podemos ver, está aberto. Então, a bolinha do 2 vai ser aberta. Letra C. -3 até 1 sobre 2. O -3, ele está com o colchete fechado. Então, o -3 vai ser a bolinha fechada.
E o 1 sobre 2 também. Por quê? Porque o colchete, ele também está fechado. Então, a bolinha também do 1 sobre 2 vai ser fechada. Letra D. X pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x e x é menor que 7. Então, nós temos que 2 é menor ou igual a x. Como é menor ou igual, isso significa que o 2 ele faz parte do subconjunto. Então, como ele faz parte do subconjunto, a bolinha é fechada e o 7 ele é maior que x. Como ele é simplesmente maior, então a bolinha do 7 é aberta, porque ele não faz parte desse subconjunto. Letra E, 0 e 6. O 0, o colchete está fechado. Então, o 0 vai ser a bolinha fechada. O 6, ele está com o parênteses. Então, isso significa que o 6, ele é um conjunto aberto. Ele não faz parte do subconjunto. Então, o 6, ele está com a bolinha aberta. Questão 35. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras ou falsas. Letra A. 2 pertence ao extremo de 2 a 6. Então, para a gente saber se essas afirmações elas são verdadeiras ou falsas, nós vamos colocar todas as informações na reta real para a gente saber se elas são verdadeiras ou falsas. Então, nós vamos colocar o 2 e o 6. Nós temos que o 2, ele está com o colchete fechado, não é isso? Então, como ele está com o colchete fechado, a nossa bolinha vai ser uma bolinha fechada. Isso significa que o 2, ele faz parte desse subconjunto. Da mesma forma, o 6, ele também está com o colchete fechado. Como ele está com o colchete fechado, então a bolinha também vai ser fechada. Isso significa que tanto o 2 como o 6, eles fazem sim parte desse subconjunto, porque os intervalos são fechados. Então, a partir disso, nós podemos concluir que o 2, ele pertence sim a esse extremo, de 2 a 6. Então, a afirmativa é verdadeira. Letra B. Menos 1 pertence ao extremo de menos 5 a menos 1. Colocando na reta, nós temos que o menos 5, ele está entre parênteses. Então, como ele está entre parênteses, isso significa que esse intervalo é um intervalo aberto, que a gente viu na aula passada. Então, o menos 5 vai ser a bolinha aberta. Por quê? Porque o menos 5, ele não faz parte do subconjunto. Da mesma forma, o menos 1, porque o menos 1, ele também está com o parênteses. Como ele está com o parênteses, então a bolinha é uma bolinha aberta, porque esse intervalo, ele é um intervalo aberto, ele não faz parte do subconjunto. Então, essa afirmativa é uma afirmativa falsa. O menos 1, ele não pertence a esses intervalos, então é falso. O item C, 0, pertence a x, pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor que x e x é menor que 1. Colocando na reta, nós temos que menos 1 é menor que x. Então, ele é só menor, ele não é menor ou igual. Então, como ele é só menor, a bolinha vai ser uma bolinha aberta, porque o menos 1, ele não vai fazer parte desse subconjunto. Da mesma forma, o 1, porque o 1, ele é maior que x. Então, ele não é maior ou igual, então ele não faz parte desse subconjunto. Então, a bolinha também vai ser uma bolinha aberta. Nós podemos observar que
O zero, ele fica no centro, não é isso? Entre 1 e menos 1. Então, nós podemos concluir a partir disso que o zero, ele pertence sim a esses dois extremos, de menos 1 a 1. Então, a afirmação é verdadeira. Zero pertence sim a esse extremo. O item D, 3 não pertence a x pertencente aos reais, tal que 3 é menor que x e x é menor que 4. Então, colocando na reta, nós temos que 3 é menor que x. Como ele é menor, então ele não pertence ao subconjunto, porque ele é simplesmente menor. Então, esse intervalo também é um intervalo aberto. Então, a bolinha vai ser uma bolinha aberta. Da mesma forma que o 4 ele é maior que x, simplesmente maior, não é maior ou igual. Então, a partir disso, o 4 ele também vai ser um intervalo aberto, ele não vai fazer parte do subconjunto, então vai ser a bolinha aberta. Então, nós podemos concluir que o 3 ele não pertence a esse subconjunto, não é isso? Já que o 3 ele é uma bolinha aberta, ele não pertence ao subconjunto. Então, a afirmativa é verdadeira. O item E, 2 e 5 estão contidos no intervalo 0 a mais infinito. Fazendo a reta, nós temos que o zero ele está em um intervalo fechado. Por quê? Porque o colchete ele está fechado. Então, a bolinha do zero vai ser uma bolinha fechada, porque o zero ele fará sim parte desse subconjunto. E o mais infinito, ele está entre parênteses, né? Por quê? Porque o mais infinito ele não tem fim, então é um intervalo aberto. Então, a partir disso, nós podemos concluir que tanto o 2 como o 5, eles farão sim parte desse intervalo. Por quê? Porque o intervalo é um intervalo aberto, é mais infinito. Então, tanto o 2 como o 5 farão sim parte desse intervalo. Então, a afirmativa também é uma afirmação verdadeira.